Aleluia! Graças a Deus! Glória a Jesus! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus! Glória a Deus! Abre comigo, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus! Está uma presença boa aqui, não é, meus irmãos? Glória a Deus! Está um negócio bom nessa noite aqui, meu Deus do céu, aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, o Senhor vai fazer uma obra neste lugar, nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Iremos fazer menção do versinho de número 4. Depois pularemos para o versinho de número 8. Depois pularemos para o 11. Iremos até o 13. Eu vou chamar de parte A do verso. Tá bom, meus irmãos? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui meu óculos aqui, que o negócio está meio difícil aqui. Tenha paciência. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês tenham paciência. Aleluia. Que no final vai dar tudo certo. Glória a Deus. Capítulo 15, versinho de número 4, diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Versinho de número 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e a busca com diligência até a achar. 11. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Amém. Os irmãos podem tomar assento e estarem à vontade. Meus irmãos, aleluia. É sempre muito bom poder falar a palavra de Deus ao coração dos irmãos e também sempre de grande responsabilidade, porque todas as vezes que você fala, você gera compromissos, né? A palavra do Senhor fala assim, para nós nos atentar mais a ouvir do que a falar, né, meus irmãos? Mas é sempre bom falarmos a palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus aqui, ao nosso irmão Sebastião, né, líder do departamento de varões, que nos fez esse convite, ao nosso pastor Juscelino, né, servo do Senhor aí, né, que a gente sempre, quando eu tenho oportunidade, eu convido e convoco a igreja a orar pelo servo do Senhor e pela sua família, né? Quero louvar a Deus por essa igreja tão maravilhosa que o Senhor nos tem preparado para nós servirmos ao Senhor. E hoje eu me sinto feliz, está aqui o nosso irmão, o presbítero irmão Rodrigo, a sua esposa, a sua família, né? Eu me sinto feliz porque o irmão Rodrigo foi um canal de bênção na minha vida para me estar servindo a Deus com os irmãos aqui, né? Então eu sou sempre grato a Deus pela vida dele, tá bom, meus irmãos? Dito isso, eu quero dizer aos irmãos que eu vou ser bem resumido nas minhas palavras. E vamos encerrar essa mensagem, essa palavra aqui, aleluia, com louvor. Eu sei que o Senhor vai falar no seu coração aqui, tá bom? Eu não gosto muito de fazer isso que eu vou fazer agora não, porque eu acho desconfortável, mas nessa noite eu acho necessário fazer. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado, gentilmente tocasse nele, por favor faça isso, e diga: você pode ser a ovelha que se perdeu no deserto, ou se perdeu dentro de casa,
ou juntou tudo e foi embora? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você desconfiar que, aleluia, essa pessoa do teu lado aí é ela, você já vai intercedendo, tá bom? Se você perceber, tiver algum assim direcionamento que é ela, daqui a pouco você vai poder chamá-la para frente. Tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aos irmãos aqui. Aleluia. Os irmãos sabem, ou talvez não sabem, não sei, mas o pastor que ele se designa a ser um cuidador de ovelha, eu falo ovelha mesmo, um animal lá, né? Ele não pode simplesmente querer ser um cuidador de ovelha e ir para o aprisco ou para o curral, né? E querer pegar as ovelhas e levá-las para o pasto, para a beira das águas tranquilas ou para os pastos verdejantes. Pois na internet está cheio de ovelha matando pastor aí, né? Os irmãos já devem ter visto aí, né? Aquilo ali é pastor que não tem intimidade com a ovelha. Para se tomar conta de ovelha, tem que ter uma fase de adaptação. Jesus falou assim, que a ovelha, ela faz o quê? Ela conhece a voz do seu pastor, não é? E vice-versa, de ambos os lados. Tanto ela conhece o pastor, como o pastor conhece ela. Porque tem que desenvolver uma relação de confiança, uma relação de proximidade. De fato que no comércio de ovelha, entre compra e venda de ovelha, mas se fazem para abatimento, porque precisa de um período de adaptação para poder se conduzir a ovelha. Porque senão a ovelha não obedece, o pastor chama, ela não vem, não é? Ela se dispersa, ela vai embora. E na palavra que nós lemos aqui nessa noite, no capítulo de número 15, o versinho de número 4, diz assim, que em um desses dias aí, na trilogia que Jesus propõe aqui, diz assim, que em um desses dias aí, chegando, aleluia, talvez no momento de recolher as ovelhas no aprisco, no curral, o pastor ele sai para fazer a contabilidade das ovelhas, né? E ele conhecendo, sendo conhecedor das ovelhas que ele tinha, sendo amigo das ovelhas, né? Porque as ovelhas conheciam ele e ele conhecia elas. Então ele começa a contabilizar as ovelhas e começa pela uma, passa pela 10ª, vai para a 20ª, 30ª, 40ª, 50ª, e assim vai até chegar na 90ª. E quando ele chega na 90ª, ele vai na 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, e quando ele vai contabilizar a 100ª ovelha, aquela que assumiria a ponta lá atrás da contabilidade, ele percebe que a ovelha não estava lá. Contabilizar aqui, eu estou achando que, aleluia, a 100ª não. Dá uma olhada para o teu lado, vê se a 100ª está aí. Vê se a 100ª está aí. Aleluia! Aleluia! Pastor, quando ele contabiliza 98, 99, ele não acha a 100ª, bate nele, irmão Tiago, aleluia, uma sensação estranha, porque a 100ª, ela deveria estar ali, aleluia, a ovelha de número 100, era uma ovelha boa, boa de lã, obediente, seguia o pastor, conhecia a voz do pastor, era tratada pelo pastor,
tomava água oferecida pelo pastor em águas tranquilas, era levada pelo pastor todos os dias para debaixo talvez de árvores com sombras frescas. Era uma ovelha querida, uma ovelha amada, mas essa ovelha, ela começou, aleluia, a se distanciar do rebanho, porque ela começou a ser atraída, aleluia, por gramas que talvez aparentemente eram um pouquinho mais verde. Ela começou a ser atraída, louvado seja Deus, aleluia, por, aleluia, propostas talvez de fonte de águas mais frescas, mais leves, mais geladas. Ela foi, aleluia, sendo distraída, aleluia, por enganos, aleluia, e foi se distanciando do rebanho, e a boa ovelha não se desviou, ela simplesmente se perdeu, e o pastor hoje está atrás dela. Aleluia. Pastor hoje está caçando a ovelha boa de lã, obediente, uma ovelha, aleluia, exemplar, que houve um incidente de percurso e ela foi se distraindo com aquilo que lhe era proposto, aleluia, e agora quando ela se deu conta, ela não acha mais o caminho de voltar. A ovelha que completa a 100ª está aí, ela está perdida, e hoje é o dia, hoje é a noite do resgate. Hoje é a noite do resgate da ovelha de número 100. Não faz mal, ela ocupa o último lugar da fila, é a 100ª, mas as qualidades dela é exemplar. A questão é que ela foi ludibriada por propostas que não existiam, ela foi dobrada por ofertas inexistentes e se afastou muito do rebanho e está perdida. Mas é ovelha, e o pastor hoje te acha. Acha. O pastor hoje te acha. A ovelha que se perdeu vai ser achada na noite desse dia. Escute bem, tem ovelha, louvado seja Deus, irmão Júnior, queridos obreiros da casa do Senhor, aleluia, que ela não se perdeu por propostas de gramas verdejantes, não se perdeu por miragens de fonte de águas boas, aleluia. Ela é como a dracma, aleluia, da mulher aqui da casa, louvado seja Deus. É uma ovelha que ela está perdida dentro da casa, aleluia. O valor da dracma que se perdeu da mulher era simbólico, louvado seja Deus, comparado-se ao salário de um dia de trabalho. E tem ovelhas, louvado seja Deus, que está perdida dentro da casa, se enroscou na frieza espiritual, tropeçou no desânimo, aleluia, se embaraçou na falta de fé, e está por aqui, em nosso meio aqui, ó, mas não tem força mais de buscar a Deus, não tem força mais de manter a tua fidelidade no Senhor, não tem mais condição, aleluia, de ser ouvida. Acha que Deus não te ama mais, acha que Deus não ouve mais as tuas orações, acha que Deus desistiu de você, e por essa questão, por esse motivo, você olha para você e se sente um zero à esquerda no meio, aleluia, da casa, dentro da casa. Pois bem, por causa de você, que representa a dracma, uma ovelha que está dentro da casa, quando a mulher, ela procura, aleluia, sua dracma, ela nota que se perdeu, ela cria uma diligência, acende a luz por conta de você, ovelha, que está perdida dentro da casa, irá se acender uma luz, e ninguém vai parar enquanto você não for achada hoje. Aleluia, aleluia.
Há uma diligência nessa noite, a luz está acesa por causa de você, ovelha. Você não se perdeu igual a que estava no deserto, que se distanciou. A questão é que você caiu em alguma fresta do desânimo, das tábuas do assoalho da casa. A questão é que você tropeçou e se ocultou atrás de algum objeto da casa. A questão, aleluia, que caiu, aleluia, uma frieza em cima de você e te escondeu. Mas hoje, nesta noite, aleluia, uma luz que se acende e ninguém vai parar aqui enquanto não acharmos essa ovelha por nome de dracma, porque você compõe a casa e você está aqui, será achada. Será achada. Será achada. Essa ovelha será achada hoje. Ei, ovelha que se perdeu, fique tranquilo. Enquanto eu estou pregando, os obreiros estão intercedendo. O pastor está em diligência te procurando. Ei, ovelha que se perdeu igual a dracma e está oculta dentro da casa, desanimada, fria, a ponto de largar tudo. Fica tranquilo, acendeu uma luz hoje e ninguém vai parar de procurar até te achar. Oh, aleluia, meu Deus do céu, aleluia, aleluia, aleluia. Note uma coisa comigo, queridos irmãos, nestas duas situações, irmão pastor Adilson, querido pastor Jason, nessas duas situações, irmão Tiago, ouve-se diligência para, aleluia, encontrar a ovelha que se perdeu. O pastor deixa as 99 no deserto e sai em diligência para buscá-la, para encontrá-la. A dracma que se perde dentro da casa, ouve-se uma diligência. A mulher acende as luzes, ela pega a vassoura e faz uma diligência com cautela e grande empenho e vai organizando, vai chegando as coisas para lá, para cá, até que da mesma forma que o pastor não desistiria da ovelha até achar, a mulher também não desiste da diligência até achar a dracma. Ele sabe o teu nome, porque um dia ele chamou ele, tu é dele. Eu sinto o pastor te procurando. Ele sabe o teu nome, ele disse, eu chamei-te pelo teu nome. Aleluia. Pastor sabe o teu nome, você não está oculto aos olhos dele. Há uma diligência hoje por causa de você, ovelha. Ei, ovelha que se perdeu no deserto, tem uma comitiva trabalhando para te achar hoje. Ei, ovelha que se perdeu dentro da casa, tem uma luz acesa e uma comitiva para te achar hoje. Aleluia, aleluia. Note bem, nas duas situações houve diligência. O pastor procurou a ovelha, a mulher procurou a dracma. Mas quando chegamos no versinho de número 11, terceira situação, o pastor Juscelino, menino, ele chega no pai dele, a ovelha ela se desgarrou por distração. A dracma se perdeu porque caiu em alguma fresta e se ocultou dentro da casa. Mas o menino, ele chega no pai e fala, pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte daquilo que me pertence, da herança, porque eu vou embora. Primeira regra que ele quebra, herança não se divide, aleluia, com a pessoa viva. O pai estava vivo. Mas o pai não questiona, o pai respeita, aleluia, a posição do filho. Sabe o que aconteceu com aquele filho? Eu vou chamar aquela fazenda de a fazenda da graça. E aquele filho, ele estava de lado de dentro da seca da fazenda da graça.
mas ele olhava ao longe as luzes da cidade, os neões, os aleluia, fechos de luzes. Ele via os acontecimentos, aleluia, que acontecia no teu olhar quando ele olhava para a cidade e foi atraído por um engano, foi atraído por uma mentira, foi atraído por algo que não era verdadeiro. Mas a Bíblia nos diz que Deus, Ele nos deu o livre arbítrio, e quando o filho, ele chega no pai e diz: pai, eu quero passar para o lado de lá, da cerca da fazenda da graça, eu quero deixar a cerca da fazenda da graça aqui, porque eu acho que do lado de lá é melhor. O pai sabia que ele não ia se dar bem. O pai sabia que ele ia quebrar a cara. O pai sabia que ele ia se arrebentar inteirinho. Mas o pai não questiona com ele. Respeita o livre-arbítrio. Faz a divisória e dá para ele. E ele vai em busca daquilo que ele não perdeu e nem tinha largado do lado de lá. Nessa ocasião, queridos irmãos, não foi igual a ocasião, aleluia, da ovelha que o pastor foi buscar. Não foi igual a ocasião da dracma que a mulher procurou para achar. Porque eram pessoas que faziam parte, aleluia, do convívio tanto da mulher, no caso da dracma, como do pastor, no caso da ovelha. Mas o menino, ele tomou uma decisão de se rebelar contra aquilo que lhe era proposto em permanecer do lado de dentro da cerca da fazenda da graça e decide ir. Aleluia, era questão de tempo para ele se quebrar inteiro. Era questão de tempo para ele falir. Era questão de tempo, aleluia, para ele ir comer bolotas com os porcos. E ele sai, cruza os limites propostos pelo pai, achando que estava por cima, achando, louvado seja Deus, que ele era o cara. E ele conseguiria sozinho, mas deixa eu te falar uma coisa: sem Jesus não dá, sem Jesus você não consegue, sem o Espírito Santo para te orientar, é questão de tempo para você comer bolotas com os porcos, e talvez você, ovelha que componha este aprisco, mas decidiu pular a cerca do curral, e agora está ferida, machucada, com a lã cheia de carrapicho, com frio molhada. Hoje a porta se abre novamente para você entrar, e o pastor vai cuidar de você direitinho outra vez. Aleluia, aleluia. Se essa ovelha está perto de você, interceda por ela hoje. Se a ovelha aqui, aleluia, se evadiu e se perdeu, está perto de você aí, interceda por ela agora. Se essa ovelha representa a dracma que nunca saiu daqui de dentro da casa, mas você olha para ela, vê que ela está apática, não tem mais a esperança da vida eterna, está desanimada, aparentemente falida, espiritual, intercede por ela para ela saber que por causa dela acende-se uma luz na casa hoje. Agora, se essa ovelha decidiu chegar no pai e dizer: pai, eu, por conta própria, quero aquilo que me pertence, porque
estou indo, e você, como um filho rebelde, sem medir as consequências, atravessou a cerca da fazenda da graça e foi, e agora você se encontra em uma situação difícil, falido espiritualmente, falido emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos. Aleluia, a cerca da fazenda da graça se abre. O pai não foi atrás do menino, mas ele aguardou porque ele sabia que ele voltaria. A porta da fazenda da graça está aberta e o pai está na varanda te esperando de braços abertos. O pai está te esperando. O pastor está te procurando. A casa acendeu-se uma luz por causa de você. Ei, ovelha de Jesus! Ei, ovelha de Jesus! Aleluia, você compõe a 100. Ei, dracma de Jesus, você compõe a coleção, compõe um dia, aleluia, de um salário de um dia, aleluia, por você, e você está perdida na casa, a luz está acesa por causa de você hoje. Ei, filho, você que pediu tudo e foi embora, está na hora de voltar, está na hora de voltar. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé toda a igreja. Aleluia. Ao som desse cântico, você tem a oportunidade, ovelha, de voltar, aleluia, para que o aprisco seja fechado com a 100. Ao som desse cântico, ovelha que se perdeu, você tem a possibilidade de ouvir a voz do pastor te procurando e te chamando. Ao som desse cântico, filho pródigo que foi embora, achou que esse dar bem se rebentou, a porteira da fazenda da graça se abre e você pode entrar hoje. Enquanto, aleluia, ouviremos esse louvor, aleluia, você tem a oportunidade de vir à frente e, aleluia, fazer um concerto com o teu pastor, reconciliar com ele, recebê-lo como Salvador. A proposta está aberta em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Intercede por essa ovelha. Aleluia. Vai você. A oportunidade está aberta para você, ovelha. Filho pródigo, a oportunidade está aberta. Ei, dracma que se perdeu, a oportunidade está aberta. Venha para frente, reconciliar com o Senhor hoje, em nome de Jesus.